1 Reis. Melahim Aleph. Capítulo 2. Quando se aproximou a morte de David, ele deu as seguintes instruções ao seu filho Shilomó. Logo vou morrer. Portanto, seja forte e seja homem. Cumpra sua obrigação para com Iau, seu Criador, andando nos seus caminhos e obedecendo aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas decisões judiciais e às suas advertências, conforme estão escritos na lei de Moshe, conhecido por Moisés. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer e aonde quer que for. E Iau cumprirá a promessa que fez a meu respeito. Se os seus filhos prestarem atenção ao caminho deles, andando fielmente diante de mim, de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um descendente seu sentado no trono de Ishau. Além disso, você sabe o que me fez Joabe, filho de Zeruia, o que ele fez aos dois chefes dos exércitos de Ishau, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue de guerra em tempo de harmonia, e manchou com sangue de guerra o cinto que tinha na cintura e as sandálias que tinha nos pés. Haja segundo a sua sabedoria e não deixe que os cabelos brancos dele desçam em harmonia à sepultura. Mas você deve demonstrar amor leal aos filhos de Barzilai, o gileadita, eles devem estar entre os que comem à sua mesa, pois ficaram do meu lado quando fugi do seu irmão Absalão. Não muito longe vive Simei, filho de Gera, Beniaminita de Baurim. Foi ele quem me amaldiçoou com uma terrível maldição no dia em que fui a Manaim, mas, quando ele desceu ao meu encontro no Iord, conhecido por Jordão, eu lhe jurei por Iau. Não o entregarei à morte pela espada. Agora não o deixe impune, pois você é um homem sábio e sabe o que deve fazer com ele. Faça os cabelos brancos dele descer com sangue à sepultura. Então David descansou com seus antepassados e foi enterrado na cidade de David. O tempo que David reinou sobre Ishau foi 40 anos. Em Hebrom ele reinou por 7 anos, e em Elshalaim reinou por 33 anos. Shilomó se sentou então no trono de David, seu pai. Aos poucos, seu reinado ficou firmemente estabelecido. Passado algum tempo, Adonial, filho de Agite, foi falar com Batseba, mãe de Shilomó. Ela perguntou: A sua vinda é pacífica? Ele respondeu: É pacífica. Tenho algo para lhe falar. Ela disse: Então fale. Ele continuou: A ama sabe que o reinado ia tornar-se meu, e todo o Ishau esperava que eu fosse rei, mas o reinado escapou das minhas mãos e passou a ser do meu irmão, pois era da vontade de Iau que ele fosse rei. Mas agora tenho apenas um pedido para lhe fazer. Não me recuse esse pedido. Portanto, ela lhe disse: Fale. Ele disse então: Por favor, peça a Shilomó, o rei, que me dê Abisag, a sunamita, como esposa. Ele não lhe recusará esse pedido. Então Batseba disse: Está bem. Eu falarei com o rei por você. Assim, Batseba compareceu perante o rei Shilomó para falar com ele em favor de Adonial. O rei se levantou imediatamente para ir ao encontro dela e se curvou diante dela. Então se sentou no seu trono e mandou colocar um trono para sua mãe, e assim, ela se sentasse à sua direita. E ela disse: Tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Não me recuse esse pedido. Então o rei respondeu: Faça-o, minha mãe, pois não recusarei o seu pedido. Ela disse: Dê Abisag, a sunamita, como esposa a seu irmão Adonial. Em resposta, o rei Shilomó disse à sua mãe: Porque está pedindo Abisag, a sunamita, para Adonial? Só falta a ama pedir também o reinado para ele, pois ele é meu irmão mais velho, e tem o apoio de Abiatar, o sacerdote, e de Joabe, filho de Zeruia. Com isso o rei Shilomó jurou por Iau: Que o Criador me castigue e que o faça severamente, se Adonial não pagar com a própria vida por ter feito esse pedido. E agora, tão certo como vive Iau, aquele que me estabeleceu firmemente e me colocou no trono de David, meu pai, e que edificou uma casa para mim, assim como prometeu, hoje Adonial será morto. O rei Shilomó enviou imediatamente Benaia, filho de Jeoiada, que foi e golpeou Adonial, e ele morreu. Ao sacerdote Abiatar, o rei disse: Vá para os seus campos em Anatote. Você merece morrer, mas neste dia não o matarei,
porque você carregou a arca do soberano Criador Yahweh diante de David, meu pai, e você compartilhou todas as dificuldades que meu pai passou. Portanto, Shilomó expulsou Abiatar do sacerdócio de Yahweh, para que se cumprisse a palavra de Yahweh contra a casa de Eli, em Silo. Quando a notícia chegou a Joabe, pois Joabe tinha apoiado Adonial, embora não tivesse apoiado Absalão, Joabe fugiu para a tenda de Yahweh e agarrou-se aos chifres do altar. Informaram então ao rei Shilomó. Joabe fugiu para a tenda de Yahweh e está ao lado do altar. Assim, Shilomó enviou Benaia, filho de Jeoiada, dizendo: Vá e mate-o. Então Benaia foi à tenda de Yahweh e disse-lhe: O rei diz: Venha para fora. Mas ele respondeu: Não, vou morrer aqui. Então Benaia levou a informação de volta ao rei. Foi isso que Joabe falou, foi assim que ele me respondeu. Em vista disso, o rei disse-lhe: Faça como ele mesmo disse, mate-o e enterre-o, remova de mim e da casa do meu pai o sangue que Joabe derramou sem motivo justo. Yahweh fará o sangue que ele derramou recair sobre a sua própria cabeça, pois sem o conhecimento de meu pai, David, ele golpeou e matou à espada 2 homens mais justos e melhores do que ele, Abner, filho de Ner e chefe do exército de Ishal, e Amasa, filho de Jeter e chefe do exército de Alda. O sangue deles recairá sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre, mas para David, sua descendência, sua casa e seu trono, que haja harmonia da parte de Yahweh para sempre. Então Benaia, filho de Jeoiada, voltou, golpeou Joabe e o matou, e ele foi enterrado na sua casa, no deserto. Depois o rei designou Benaia, filho de Jeoiada, sobre o exército, no lugar de Joabe, e o rei designou Zadok, o sacerdote, no lugar de Abiatar. Então o rei chamou Simei e disse-lhe: Construa uma casa em El-Shalaim e fique morando ali, não saia da cidade para nenhum lugar. No dia em que você sair e atravessar o vale do Cédron, pode ter certeza de que morrerá. O seu sangue recairá sobre a sua própria cabeça. Simei disse ao rei: O que o amo disse é justo. Seu servo fará assim como meu amo. O rei falou. E Simei ficou em El-Shalaim por um bom tempo. Mas, 3 anos depois, 2 servos de Simei fugiram e procuraram refúgio com Aquis, filho de Maacá e rei de Gate. Quando contaram a Simei: Seus servos estão em Gate. Simei selou imediatamente seu jumento e foi a Aquis, em Gate, em busca dos seus servos. Quando Simei voltou de Gate com seus servos, informaram a Shilomó. Simei saiu de El-Shalaim, foi a Gate e voltou. Em vista disso, o rei chamou Simei e disse-lhe: Não o pus sob juramento por Yahweh e não o avisei. No dia em que você sair daqui e for para qualquer outro lugar, pode ter certeza de que morrerá. E você não me disse: O que o amo está dizendo é justo, eu obedecerei. Então por que não guardou o juramento que fez perante Yahweh e a ordem que lhe dei? O rei continuou dizendo a Simei: No seu coração você sabe muito bem todo o mal que fez a David, meu pai, e Yahweh fará o mal que você causou recair sobre a sua própria cabeça. Mas o rei Shilomó será abençoado, e o trono de David ficará firmemente estabelecido perante Yahweh para sempre. E o rei deu ordem a Benaia, filho de Jeoiada, que saiu e golpeou Simei, e ele morreu. Assim, o reino ficou firmemente estabelecido nas mãos de Shilomó.